Olá, amigos do Café com Sais. Estamos mais uma vez aqui reunidos, recebendo hoje, não posso dizer uma das, eu preciso dizer a nossa melhor colaboradora no quesito resultado. Está conosco aqui no Café com Sais hoje a Janaína. Tudo bem, Janaína? Tudo. Bom, primeiramente seja bem-vinda. Nós preparamos esse momento especial para os nossos colaboradores, no intuito de elevar o teu trabalho, poder mostrar um pouco do que é a sua caminhada aqui. Bom, primeira coisa que eu preciso saber, né, que eu gostaria de saber de você é o seguinte: antes do expediente e depois do expediente, quem é a Janaína? A Janaína mãe, a Janaína filha, a Janaína esposa, aquela pessoa no dia a dia, que se não tivesse nenhum relacionamento com a SAIS e associados, quem você poderia me dizer que é essa pessoa? Bom, eu sou uma pessoa, assim, muito simpática, posso dizer, sabe? Hoje, a minha maior motivação, assim, principalmente por trazer resultado aqui dentro, é porque uma das melhores motivações, na verdade, é o meu filho, né? Depois que eu fui mãe, assim, eu realmente comecei a enxergar as coisas de outro modo, comecei a focar ali em objetivos tanto para minha carreira profissional quanto também para minha vida pessoal. Gosto de lazer, de sair, de passear com meu marido. Fora daqui, assim, eu sou uma pessoa extremamente amigável, sabe? Mas na cobrança também você é amigável, né? Sim, com Então, certeza. bom, eu vou pegar esse gancho aí. Você falou que em relação a teu filho, né? A Uhum, vinda do filho na vida da gente. Muda tudo, né, Jana? sim. As nossas responsabilidades, né? A maneira que a gente passa a conduzir a vida. Eu vejo que o jovem, ele tem muito aquilo assim: bom, eu moro com os pais, né? E Uhum. se der qualquer temporal, os meus pais me socorrem. Mas ao longo da vida, nós sabemos que os filhos, eles não vêm para permanecer a vida inteira debaixo do nosso teto ou do nosso guarda-chuva, né? Então, é necessário aos poucos ir se criando responsabilidade. E quando chega o momento de ser pai e ser mãe, a gente passa a entender que não é só a gente mais. Tem mais um serzinho que vem da gente que passa a depender da gente. E é nessas horas que você, opa, pera lá, eu não posso mais depender mais só do meu pai e da minha mãe, né? Uhum. Como que foi isso para você, essa mudança? Na verdade, assim, eu sempre me virei, assim, desde novinha. Comecei a trabalhar, meu primeiro emprego eu tinha 17 anos. Então, eu sempre trabalhei com atendimento, sabe? Eu comecei numa lojinha de vender utilidades, vendia roupa, vendia um pouco de tudo. Era tipo Casa China, só que lá da minha Sim, cidade. Então, tudo começou meio que novo, assim, porque como eu fui criada com a minha avó, então eu sempre passei, desde pequenininha, por muita dificuldade, assim, sabe? Era eu e mais duas primas, então era tudo dividido, a gente, né, sempre, tipo, tinha que ser ali contadinho as coisas. A gente sabia que naquela época, na verdade, quando a gente era criança, a gente não imaginava o quão difícil era ser adulto. não é nem o rico nem o pobre lá no extremo, mas é tudo limitado, né? Exatamente. Então, assim, tudo era dividido. Claro, a gente entendia, mas mesmo assim, minha avó, minhas tias tentavam dar o melhor ali para mim, Uhum. né? E então eu sempre a minha avó ela me ensinou ali uma criação que ela me ensinava desde os princípios, nunca dependa de homem. Sempre Sim, busque o seu dinheirinho, trabalhe, né, honestamente. Então, tanto que desde novinha, eu fiz ali 17 anos, já fui procurar o meu primeiro emprego. sim. Então, essa parte, assim, de, por exemplo, eu depender ali de uma vida financeira dos pais, acho que eu nunca tive, porque, na verdade, somente até ali os meus 17, que foi minha avó que me auxiliou. Sim. Mas sempre ali buscando já, desde o começo, tentar buscar o meu. A tua individualidade, Exatamente. né? Então, eu sempre tive uma cabeça um pouco a mais para minha idade, no caso. Conta uma coisa, você falou da tua cidade. Eu nunca perguntei isso para você. Você é de onde? De Antonina. Antonina, Uhum, do nosso litoral. uhum. Escondidinho, inclusive, não é lá do litoral onde é bem habitado e as pessoas vão visitar, né? Antonina é um Sim, pouquinho mais reservado, tem uma área turística lá também, tem. mas é um povo bem simples, né? Você é criada com a avó. Sim, eu fui criada com a minha avó, justamente porque minha mãe também foi mãe muito cedo, teve Uhum. eu com 16 ali para 17, então na época ela trabalhava aqui em Curitiba e não acabou que ficou muito caro para ir ficar, né, levando as coisas Sim. para mim lá embaixo.
A gente sabe que antigamente as coisas eram um pouco mais difíceis, né? Na verdade, Bem vai ficando. difícil, A gente bem vai difícil. ficando cada vez mais difícil no decorrer das gerações, né? Que a gente vai Principalmente nos percebendo. pequenos interiores, onde a economia ela é bem limitada realmente, Sim. né? Por isso que as pessoas, não digo na linha da pobreza, mas assim, as pessoas passam mais apertado, é aquele orçamento sempre bem mais apertado e muitas das coisas que a gente até se alimenta são coisas geradas na própria região ali, né? Sim, exatamente. E tanto que um dos meus motivos também, mas o maior motivo na época para correr atrás do meu, era para ajudar a minha avó também, porque eu via a grande dificuldade, que era ela manter ali com o salário dela, né, de especialista do INSS, manter ali as netas, porque ela ajudava a minha tia também, que estava desempregada, e daí mais eu, que também, né, minha mãe ficou um tempo ali também sem trabalhar, então foi muito difícil, assim. Eu sempre tive essa visão de correr atrás do meu. E onde que foi nessa caminhada toda aí que te deu na cabeça de falar assim, eu vou para a capital, eu vou desbravar o meu espaço e eu vou achar alguma coisa diferente para fazer nessa vida para eu ganhar dinheiro? Sim. Quando que foi isso? Então, no decorrer, né, conforme eu comecei a trabalhar, eu fui vendo que, tipo, Antonina, por ser uma cidade pequena, não ia me trazer ali novas objeções em relação, por exemplo, a uma carreira de estudo um pouco melhor, um serviço melhor. O progresso que você buscava. Exatamente. Então, aí, naquela época, deu certo da minha mãe também, estava passando por algumas dificuldades pessoais, né? Tinha acabado de se separar, meus irmãos um pouco menores que eu. Então, daí minha avó decidiu me mandar aqui para minha mãe. Né? Então, eu vim morar com a minha mãe ali com os 18 já. Daí, com os 18 anos, eu comecei ali a fazer alguns cursos, né? Sim. Comecei a estudar também na época, eu comecei a faculdade de logística, mas tive que acabar trancando, porque não deu para me conciliar a rotina de estudo e me bancar, trabalho, tudo na época bem novinha. E daí foi onde eu entrei no meu primeiro emprego, aqui, digamos, em cidade grande, já que eu vi que era mais diferente, assim, do que lá em Antonina, né? Sim. Eu comecei a trabalhar na Belinati. Aí já caiu de cara na área de cobrança. De cobrança, exatamente, foi a primeira vez. Para mim era tudo novo, sabe? Eu nunca tinha trabalhado com isso, porque eu saí de um atendimento que era presencial, a gente auxiliava, organizava a loja para algo que era totalmente telefônico ali, né, em computador, essas coisas, mexer com contrato, com argumentação de cobrança. Então, para mim era tudo novo, com 18, acabei de completar 18 anos, mas eu consegui superar resultados. Tanto que na época que eu trabalhei lá, eu fiquei acho que um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, foi pouco tempo, assim, mas eu consegui trazer bons resultados. Tanto que naquela época, acho que o salário mínimo era 600, 700 reais. Eu pegava ali o triplo de salário com comissão. Comissionamento. Já mostrava as garrinhas do teu trabalho, do teu potencial. Mesmo sendo tudo novo. Que legal. E você lembra que carteiras você cobrou lá? Quando eu entrei na Belinati, eu cobrava a Caixa Econômica e o PAN. Caixa Econômica e o Banco Pan. Banco Pan, que nessa época já tinha sido adquirido pela Caixa ou não? Eu acredito que sim, estava virando, na verdade, na época, porque alguns contratos Pan já eram Caixa Econômica também. Mas quando a gente apresentava... Os mais jovens não conhecem essa história, né? Mas o Banco Pan-Americano era do Silvio Santos, né? E em algum momento, os gestores do Silvio Santos pisaram na bola e fizeram alguma caquinha lá na operação, né? E eu lembro que a única forma de sobrevivência do Banco Pan-Americano foi ser adquirido por um banco maior. E foi aí que migrou o nome de Banco Pan-Americano para Banco Pan, né? Inclusive a Caixa usou esse nome muitos anos para o financiamento de veículos, né? Tinha muita operação de veículo. Né? Inclusive o que eu trabalhava era veículo. Era veículo, tá. Então você trabalhou Caixa e Pan lá. Tá. Legal. Depois dessa passagem aí na Belinati, você chegou a ir para outras cobradoras? Não, aí assim, depois que eu saí da Belinati, eu continuei trabalhando com atendimento, mas era ali mais focado em um auxiliar de pós-vendas. Então, daí o meu outro trabalho, né, logo após ali a Belinati, eu fiquei um tempo ali sem trabalhar na cobrança em si, e eu entrei era um telemarketing também, um call center. Você lembra o nome da empresa? Era Domínio Marketing na época. Domínio. Isso. Eu fiquei ali quase 4 anos e meio, na verdade, ali de empresa. O que eu fazia, né? Era uma terceirizada da Vivo. Então, eu entrei como, na época, auxiliar de vendas.
que a gente prospectava clientes para fazer a venda ali de pacote. Na época estava migrando também da GVT para a Vivo. Sim. Então estava disparando ali para fazer vendas de pacotes de TV, né, migração da internet que era cabo para fibra. Então eu entrei como auxiliar de vendas e ali com 3, 4 meses de empresa, devido ao resultado, me passaram para o back office, que daí, no caso, eu fazia a tratativa das vendas. Então, assim, toda venda, a gente era comissionado também, né? Tinha um salário fixo mais a comissão. Toda venda, ela só entrava para a empresa se passasse por minha fiscalização. Que legal. Então, a gente fazia o input ali no sistema, a gente tinha acesso, mesmo sendo terceirizado, ao sistema da Vivo, da GVT. Então, a gente fazia meio que uma auditoria com o cliente. Então, não bastava só o vendedor vender porta a porta ou vender ali por telefone e achar que vai enfiar qualquer coisa para o cliente. Não. Sim. Passava pelo meu setor, onde o que eu fazia? Uma breve confirmação de dados, né? A gente fazia também ali a validação de documento com o cliente, com tipo de biometria. E depois a gente confirmava, meio que fazer um checklist do plano, para ver se realmente foi aquilo mesmo que ele escolheu, se o vendedor deixou ele com alguma dúvida. E a gente pegava até, às vezes, ali várias vendas erradas. Dava um percentual muito alto, assim, de negativa que você tinha que negar nessa época? Não, na verdade, assim, eu era comissionada, só que eu também pagava se o cliente cancelava. Então, por exemplo, eu tinha que ter eu não tinha meta de entrega, mas eu tinha meta de cancelamento. Sim. Então, por exemplo, quando ultrapassava 5% de cancelamento, já né, começava a ficar ruim. Daí eu não ganhava comissão. Então, a nossa média ali da Vivo, era eu na época mais uma outra back office, né? Era ali entre sempre 3 a 4,5% de cancelamento. A gente nunca passava os 5% que tinha que ter. Então, por isso que a gente pescava o máximo de venda que foi feita mal feita. Ajudava, inclusive, o vendedor a tentar ajustar e não perder exatamente, aquela a venda. gente retornava. Então, era tudo via CRM. Eu retornava a venda, falava, olha, você vendeu o pacote errado para o teu cliente. O cliente quer o pacote X e você vendeu o pacote Y. Então, tudo passava por essa auditoria, sabe? Legal. Ele não fazia confirmação enquanto a gente não confirmasse. E era eu também que dava baixa daí para a instalação, para poder encaminhar o técnico. Eu tenho certeza absoluta que toda essa experiência te ajudou a decolar quando você retornou para a cobrança. Sim. Logo após esse período nessa empresa, você já veio direto para a SAIS? Não, daí nesse caso, eu fiquei ali um tempo cuidando do meu filho, né? Eu saí, inclusive, ali quando a empresa abriu falência, acabou mandando todo mundo embora. Eu estava, na época, até trabalhando, a minha gestação toda, eu trabalhei home office, eles deixaram por conta do meu resultado que eu entregava. E logo após eu ter meu filho ali com 2, 3 meses, já veio essa bomba, né? Que daí eu fui mandada embora, sem acerto, sem nada. E eu decidi ficar um tempo, conversei com meu marido, fiquei um tempo ali em casa cuidando do nenê, né? Porque a gente se apertou um pouco, eu fiquei um tempo ali no seguro também. Mas a gente viu que eu precisava daquele tempo também com o meu filho, sabe? Sim. Principalmente esse período ali que eles são menores, né? Aí logo após ali, quando ele estava com 1 ano e meio, mais ou menos, até 1 ano e meio, eu cuidei dele em casa. Eu decidi voltar para o mercado de trabalho. Me diga uma coisa, não é fácil com filho pequeno. Não, com filho pequeno, enferrujada, né? Porque trabalhar, ter uma rotina de todos os dias levantar cedo, pegar ônibus e ir para o trabalho, é uma coisa. Depois você passar todo esse tempo em casa, né, com uma rotina, lógico, de mãe não é fácil também, mas você acaba mudando a tua rotina, né? E depois voltar, cumprir horário, bater cartão, né? Desenvolver produção, né? Porque é cobrado por produção. Sim. E após esse momento você veio para a SAIS, então? Aí nesse período eu comecei a fazer algumas entrevistas, mas eu percebi assim que a grande maioria meio que dificultava por conta do meu nenê ser pequeno, com quem eu ia deixar, se tinha babá, né? Era muito esse questionamento, e isso me frustrava também. E eu decidi daí voltar ali pro meio da cobrança, né? Eu achei uma empresa muito boa de se trabalhar, ainda não era aqui, mas eu já estava de olho em entrar aqui. Que era em Curitiba, na verdade, foi antes de eu entrar aqui, eu estava nessa empresa, que era a antiga Crédito Pago, agora é a atual Loft, né? Isso. E era uma fiança de aluguel, fiança locatícia. A gente conhece bem a SAIS, lá no início das operações, ela prestou serviços para Crédito Pago. Não vingou, porque é uma carteira, um papel extremamente difícil, né? Um cliente, né? É uma inadimplência difícil de se reverter. E olha, realmente
é uma das áreas que eu não tenho desejo nenhum de bater na porta de um parceiro, de um credor, é essa área de fiança locatícia, porque é uma cobrança muito técnica, Sim. burocrática, e os teus recuperadores têm que ser muito focados só naquele papel, senão não sai nada de comissionamento. Tanto que quando eu entrei lá, eu fiz a entrevista para entrar do 1 ao 30, que era tipo praticamente um lembrete só, né? O cara ele tinha acabado de vencer um dia de atraso, podia pagar ali às vezes até sem juros. E pelo meu desempenho, o gestor me passou daí para a carteira pré-jurídica, que daí lá a gente trabalhava com 1 ao 30, do 30 ao 60 e do 60 ao 120, que era o pré-jurídico. Sim. Após o 120 já executava, que daí o cara perdia a fiança, era obrigado a sair, né, sem do aluguel, do contrato, no caso, sem direito a nada, e ainda mesmo assim ficava com a dívida. Então aí ele me passou ali pro 60 a 120. Então era um pouco mais difícil ainda, porque muitas vezes, até em alguns contratos muito bem altos, né, da fiança, quanto maior a fiança, mais cláusulas tinha, era difícil de reverter, porque o cara falava, eu nem tomo mais o imóvel, mas a dívida ficou para trás. Sim. Então a gente tinha que ter argumentação ali. Hoje nós enfrentamos muito isso na locadora, né? Na locadora do grupo SAIS, que é onde o cliente devolve o veículo e fica com débito para trás. Sim. E esse débito, o cara vai arrumar outro emprego, ou vai locar outro carro, então não vai conseguir reverter essa inadimplência agora, e sim a hora que ele precisar do nome dele, né? Sim. Mas eu fiquei com uma dúvida, você chegou a trabalhar lá na Credipago, na gestão ainda conheceu a diretoria um pouquinho lá ou não? Eu tinha um amigo lá, um colega chamado Sandro Westphalen, que era um dos proprietários lá da Credipago. E logo após a ascensão, porque essa empresa ela deu um boom no mercado, uma empresa paranaense, né? Eu conheci os 3 diretores, os 3 donos aqui em Curitiba, e essa empresa ela foi vendida, antes de se tornar Loft, ela foi vendida para o banco BTG Pactual, que é um dos grandes players aí, se não me engano, com matriz no Rio de Janeiro, né? Então você veja como uma empresa paranaense decolou. E uma empresa lá do Rio colocou os olhos, né? E acabou comprando e depois se transformou em Loft, né? Acho que eu creio que a Loft seja uma das operações do BTG ainda, talvez não tenha sido vendida pelo banco, né? Essa operação. Mas você chegou a conhecer o Sandro Westphalen, um dos donos lá ou não? Eu não cheguei a conhecer assim exatamente os donos. Eu conhecia o gestor, né, que na época era o Rodrigo, que eu trabalhava, e os meus supervisores, assim, que como eu passei por mais de uma equipe, então eu tive ali, trabalhei com 2, 3 supervisores e líderes. Tá bom. Bom, Jana, aí nós chegamos na SAIS. Cheguei na SAIS. A primeira coisa que eu preciso perguntar para você, como é que você ficou sabendo dessa vaga? Como que chegou até você a nossa propaganda, a nossa marca? E mais do que isso, te trazer confiança para você dedicar sua vida e seus dias de trabalho, suas horas de trabalho com a gente. Sim. Quando que foi que você conheceu a SAIS? Na verdade, eu ouvi ali pelas redes sociais mesmo, né? Eu vi o anúncio, entrava ali, eu sempre tentava... Facebook, Instagram... No Facebook que eu vi a primeira vez. No Facebook. Daí eu me abri os olhos pela remuneração, né? Falei, poxa vida. Daí eu comecei a buscar ali mais informação, comecei a ficar de olho nas vagas. Tanto que quando eu estava na Loft, né, na antiga Credipago, eu já estava com uma pretensão de querer sair, tanto por conta, assim, eu gostava muito de trabalhar lá, era uma empresa super boa de trabalhar, os benefícios, o salário não era ruim, mas mais por conta da distância mesmo, porque a empresa era lá na Rui Barbosa, em Curitiba, então eu tinha que sair. Mas você já pegou uma época boa, porque teve uma época que eles estavam lá perto do Chafariz, na Mário Tourinho, não vou lembrar o nome acho que com a Silva Jardim com o Mário Tourinho lá embaixo, perto do Parque Barigui, naquela região lá das concessionárias lá. Cara, lá era o fim da picada para ir trabalhar lá. Não, lá não ia ter nem condição de eu ir, eu ia ter que desistir, né? Eu ia nem me candidatar, na verdade. Mas assim, tanto por causa que, como eu trabalhava no primeiro horário, então eu tinha que sair muito cedo de casa, né? Então, por conta da distância mesmo ali, tava ficando muito exaustivo, por isso que, e também ali, pelos benefícios que eu vi aqui da SAIS, eu decidi pedir a conta, quando eu mandei a mensagem aqui para a SAIS, para ver se tinha vaga, que eu vi o anúncio da vaga, eu falei, agora é o momento. Falei, eu preciso tentar entrar lá. Tanto que uma vez, na verdade, eu tinha já tentado vir aqui fazer a entrevista. Só que não deu certo, por quê? Vou te contar o porquê. Antes de eu entrar na Credipago. Tava tudo certo para sair a vaga do meu filho na creche. Que a prefeitura ia pagar, né, para ele ficar numa vaga particular. E no dia que eu marquei a entrevista, justamente era o dia que eu ia assinar o papel aqui na subprefeitura, eu não sei como é o nome da secretaria que tem aqui no final da 15 ali,
que eles cuidam desse departamento, e acabou não dando certo. E eu tive que desmarcar a entrevista em cima da hora com a Juliana. Poxa vida. Era ali em meados de 2021, mais ou menos. Mas tudo tem a sua hora certa, né? Bom, então foi mais ou menos aí 2021, 2022. 2022 mais ou menos, início de 2022. Tá, e quando que você identificou, assim, já como funcionária nossa aqui, que esse lugar iria trazer prosperidade para você? Hoje você é um norte para as pessoas aqui dentro. Todos os fechamentos, todos os parciais, há vários meses você está na frente, você está disparado hoje no principal nível da empresa, que é o diamante, onde todos os colaboradores desejam em algum momento chegar. Quando você conseguiu perceber assim, pô, cara, aqui dá para ganhar dinheiro. Pô, o negócio aqui, se eu levar a sério, as coisas vão acontecer para mim. Tanto que a gente tem um histórico que você saiu de férias já no Gold. Sim. Com 11 meses, 11 para 12 meses de casa, você já estava, na época nem existia o diamante, né? Você já estava no topo. Que mês que foi ali que você olhou e falou, cara, aqui vale a pena? Na verdade, desde o primeiro início que eu bati aqui na porta de vocês, eu já identifiquei assim que eu ia conseguir ganhar dinheiro, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter ali é um foco tanto na carreira profissional quanto também na nossa pessoal. Porque como eu falei, a partir do momento que a gente tem filho, que a gente tem despesas, né? Eu auxilio meu marido em casa também com as contas de casa, então a gente começa a levar tudo a sério, né? A gente tem uma responsabilidade, que é uma pessoa que depende da gente. Então, não existe aquela possibilidade de não dar certo para mim. Eu corro atrás do certo. Então, acho que o foco é uma das principais coisas que a gente tem que ter para trabalhar aqui, principalmente. Com foco com resultado, que eu digo, né? E pensar sempre no longo prazo. Sim. Eu acho que o recado que fica para quem está começando aqui, vai nos assistir depois nessa entrevista, é interessante a pessoa ter a consciência que as coisas não vão acontecer no próximo quinto dia útil, né, Jana? Exatamente. É mês pós mês e construindo a sua carteira de recebíveis e entregando para o nosso staff e produzindo novos negócios. Essa fórmula faz com que 6 meses você esteja já razoavelmente bem, 1 ano você tem um número fantástico e 1 ano e meio daí ninguém te segura mais. Sim, né? E foi justamente essa ideia que você me passou na entrevista, né? Que acho que a entrevista foi com você mesmo que eu fiz, que eu captei ali desde o primeiro momento, né? A Lisângela que me treinou, então eu também anotava tudo que ela me passava. Ela foi sincera, ela falou, olha, no começo você não vai ver dinheiro, né? Exatamente porque é o começo, o salário, você vai estar montando o teu colchão, mas seguindo um script, falando tudo que tem que falar e montando uma carteira boa de clientes, você vai começar a ver ali resultados. E principalmente usar a argumentação jurídica, que é o nosso DNA, né? Exatamente. Já veio de outra empresa que eu trouxe, comecei isso em 2014, trouxe para a SAIS em 2017 e fui multiplicando pessoas com esse conhecimento. Fez a diferença da cobrança que você fazia, por exemplo, lá na Belinati? Esse conhecimento que você adquiriu aqui, que você coloca em prática hoje, fez a diferença para você? Sim, com certeza. É totalmente diferente, né? A pessoa que vem trabalhar aqui, ela tem que entender que aqui não é um call center, não é um telemarketing, né? É algo ali que a gente tem que ter uma argumentação boa, entender realmente o script, não só ler, mas entender o que a gente quer passar para o cliente. Sim. Porque o cliente que a gente vai ligar, ele já está sabendo, né, da dívida, ele já sabe que ele deve não somente para o que a gente vai ligar, mas às vezes deve para Deus e o mundo, né? Então a gente tem que diferenciar. Então eu devo não devo só para vocês. Muito cliente fala isso para mim. Não devo só para vocês, eu devo para tal banco. E o que eu difero? Né, para o cliente, no caso, o senhor tem que verificar se esse é processo, né? Porque esse já está com processo para possível execução da dívida. Já está encaminhado para uma possível distribuição. Exatamente. Então, a gente não ser mais um. Eu acho que esse é o caminho, né? Sim. O cliente hoje, o inadimplente, a gente costuma dizer, existe um ditado antigo já de mercado, que ele pega os boletos dele, ele joga para cima e ele escolhe um no final do mês que ele vai fazer o pagamento. O restante vai ficar todo mundo esperando. Então, muitas vezes, se você não tiver nesse sorteio dele, o que é que vai fazer ele largar esse boleto que está na mão para te pagar? É a tua argumentação rica, é o teu conhecimento versus a ignorância dele do conhecimento de mercado. Então, não tem como evoluir e progredir na cobrança sem conhecimento jurídico. Né? Exatamente. Mesmo não sendo advogado. Né? Mas eu acho que a gente pode estudar, colocar no dia a dia, buscar o que os colegas de trabalho falam no telefone e enriquecendo a nossa argumentação. Sim. Bom, eu quero tocar no seu coração agora, com essa pergunta aqui.
existe prosperidade sua na área de cobrança. Você progrediu, conseguiu conquistar as suas coisas na sua família, na sua casa. Houve prosperidade? Sim. Você quer citar para a gente um pouquinho das suas conquistas? O que você junto com o esposo conseguiram conquistar? Coisas que foram marcantes assim para vocês? Olha, com uma reservinha lá do trabalho que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo, a gente comprou isso aqui, ou está fazendo para comprar. Tem alguma coisa que você pode dividir com a gente? Uma das coisas que que eu tenho, né, atualmente, graças a eu trabalhar aqui, é a dependência financeira. Né? Antigamente a gente tinha que escolher entre ficar em casa ou pagar uma conta, né? No caso, sair ou pagar uma conta. Sim. Agora, graças a Deus e a vocês também aqui da SAIS, eu tenho essa dependência financeira, eu posso, né, falar, não, eu quero comer alguma coisa diferente do meu filho, eu tenho dinheiro para comprar. Não é, né, sobreviver, é viver de verdade. Exatamente. Né? Viagem, né? Eu e meu marido, a gente gosta muito de conhecer praias, principalmente, né? Conseguimos... a gente também está tentando juntar para comprar a nossa casinha. Né? Atualmente eu moro de aluguel, mas eu sei que está perto. No momento certo, vai dar certo. A gente já tem o nosso carro, então a gente está também pagando ali, já conseguimos tá praticamente metade só para quitar das parcelas, né, do financiamento. Então, eu acredito que é aos poucos. Fora os móveis, né, que a gente vai comprando, redecorando a casa. Aos pouquinhos, Deus vai dando ali o caminho para a gente ter conhecimento, também não sair gastando tudo que tem ali, né? Sim, sim. De reserva de uma vez só. Mas é essa a intenção, é progredir aos poucos. Igual quando eu entrei aqui. Eu entrei aqui sabendo que eu não ia ganhar dinheiro no meu primeiro mês. Eu sabia que, conforme estavam me mostrando, que eu ia progredindo aos poucos e que eu ia um dia chegar, né, na minha estabilidade financeira, que eu posso chamar. Bom, vamos fazer um bate-pronto aqui rapidão. O que a cobrança significa na sua vida? Hoje, assim, eu posso dizer que é o caminho que eu acredito que vai me dar ali uma nova oportunidade de subir, né, talvez um dia de um cargo. Então, agregar os meus conhecimentos também, tanto que eu uso as fotos que é publicada aqui, os arquivos, tudo no meu LinkedIn, né? Uhum. Então, diariamente, inclusive, pelo meu perfil, eu tenho você do LinkedIn também, né? Que legal, tem sim. Inclusive, devido, né, a meu conhecimento ali profissional, minha carreira, todo dia eu tenho visitas no meu perfil. Então, eu acredito que isso um dia vai me levar até mesmo aqui dentro. Eu acredito que está sendo visto o trabalho que eu estou fazendo. Lógico, e que um dia eu vou ter a oportunidade também de tentar transpassar para mais pessoas. Algo maior. Exatamente, algo maior. Então, a dependência financeira ali que me trouxe, essa independência financeira que me trouxe aqui trabalhar na SAIS, eu acho que não tem preço, não tem como eu falar assim o que seria, sabe? Sim. Mas atualmente seria tudo que uma pessoa pode querer para a vida tipo, profissional, porque todo mundo acho que pensa assim, quando a gente fala que trabalha com cobrança, eles acham, fica o dia inteiro ligando para o cliente, enchendo o saco, telemarketing. Não é isso, sabe? Eu não tenho vergonha de falar. Quando eu falo, às vezes, assim, quando eu estou entre família, em amigos, a gente percebe assim que eles acham que a gente está trabalhando para ganhar menos do salário mínimo. Essa visão que eles têm. O problema deles é o que eles acham, né? Exatamente, eu não ligo, entendeu? Tá feliz com o teu trabalho? Tô feliz, exatamente. Para mim o que importa é o quê? Eu trazer o pão para dentro de casa, ajudar o meu marido e que a gente junto... Diga-se de passagem, o nosso trabalho é difícil, é muito suado e nós somos diferenciados. Sim, né? Não é fácil. Vamos lá, estamos quase terminando. Como foi a sua caminhada até o diamante? Sem contar a receita do bolo, o segredo da receita. Mas se você hoje estivesse falando para jovens que estão começando nessa empresa hoje, o que você diria para que a pessoa faça, que vai encurtar o caminho dela aqui, para ela daqui um ano tá no gol, tá no diamante, que é o principal nível de estrelas hoje da empresa? Primeiro de tudo, uma coisa que eu percebi quando eu entrei aqui, a gente não pode perder cliente. Às vezes o cliente ali, você vai, né, usar argumentação, o cliente nem sempre vai poder pagar naquela data que você está, né, passando para ele, que é o prazo que a gente precisa cumprir, né? Sim. Mas nem por isso você grossa ou você ali tratar o cliente, né, principalmente pelo WhatsApp, que hoje em dia eu faço muitos acordos, a principal também é por ligação, mas eu faço também por WhatsApp. Então, o principal ali, o que eu faço? Eu não deixo o cliente
O cliente mostrou interesse para mim. Não é 8 ou 80. Exatamente. Né? Há formas de você conceder mais um pequeno prazo que você não perca o cliente exatamente por causa de uma data. Exatamente, por causa de uma data. Porque às vezes aquele cliente ele não consegue pagar hoje, mas ele pode virar um cliente para o próximo mês, por exemplo. Sim, né? sim. Eu não tenho essa entrada para hoje, Janaína, não tenho a entrada até a data que você quer, mas eu consigo no tal dia. Né? E conversar com os advogados da empresa, com toda aquela argumentação. Sim, que a gente faz. Utilizando toda essa argumentação para quê? Para não perder o cliente, porque às vezes, se você ser mal educado ali com o cliente, falar que não tem... Claro, tem alguns que realmente, ali não que a gente vai ser mal educado, a gente vai fechar mais o cerco, porque realmente tem uns que não vão ter interesse de resolver e nem passar prazo. Sim. Mas sempre vai ter aqueles que realmente vão estar sendo sinceros. Não consigo pagar até essa data. Se eu fechar o acordo por fechar, não adianta. Consigo uma exceção para mim que eu pago. Exatamente. É isso que eu faço. Tanto que as minhas quitações que eu pego, que sempre me ajudam, inclusive, no resultado, é assim, dessa forma. O cliente sempre me fala ali, praticamente quase um mês antes, que se segurar, ele consegue pagar à vista no início do próximo mês ou no outro mês. Sim. Maravilha. E eu acho que é isso. Você tem que ter foco também ali no que você vai falar, prestar atenção em querer o teu, né? Não ficar se comparando com ninguém, não ficar querer ser melhor do que ninguém. Eu acredito que aqui a gente todo mundo é igual. Cada um tem sua meta, né? Exatamente. Acho que se a pessoa sentar e fazer a parte dela, no final do mês as coisas acontecem. O que importa ali é você ter o resultado. Tanto que às vezes eu converso com alguns clientes e eles também que me retornam. Quando eu estou menos imaginando, algum cliente me manda mensagem: oi, eu conversei com você há 2 meses atrás, eu tenho interesse agora de pagar, você consegue? Eu já... É tudo um plantio, né? Exatamente. É saber cuidar do cliente, não sair dando pancada para que o cliente também pegue algo pessoal contigo. E focar em parcelamento também, né? É uma das coisas ali que para alavancar o teu nível de estrelas, como a gente trabalha aqui, igual você mesmo falou, que é a longo prazo, sim. É oferecer o parcelamento, porque eu acho assim, tem pessoas que às vezes focam só em quitação. Claro que é bom. Mas vai trabalhar a vida inteira sozinha. Se quebrar, eu sei porque já aconteceu isso comigo. Quando quebra uma quitação, quebra as pernas da gente, porque a receita é alta. Sim. E daí você que estava contando com aquilo ali, às vezes, para bater a meta ou para chegar nos 80, risco, né? Quebrou e acabou. Agora, quando você está acostumado a mandar um grande volume de cliente parcelado, de pouquinho em pouquinho, 50, 60, 70 em 70, vai juntando ali um montante. Tanto que a maioria dos meus clientes é tudo para o início do mês também, né? As datas chaves ali que eu gosto de trabalhar é início do mês, que a gente sabe que é recebimento. Então, quanto mais clientes conseguir mandar para dentro do início do mês, eu acredito que é melhor, até por tempo de reverter. Do Cauã também conseguir reverter ali, se precisar. O cliente, às vezes, acontece, né, do cliente: ai, Janaína, aconteceu algum atraso no meu pagamento, posso pagar no dia 15? Eu tenho margem ainda para dentro do mês. Para fazer com que ele pague e caia dentro Bela do meu colchão. Hein? Olha, eu não tinha pensado nisso. Tudo que eu faço é planejado, na verdade, calculado. Então tá bom. Bom, Janaína, nós estamos encerrando. Eu quero assim, eu vou te fazer um último pedido aqui depois desse meu breve discurso, mas eu quero de coração agradecer você por comprar o nosso projeto. Isso aqui um dia foi só um projeto, não foi um processo, né? Olha o tanto que nós crescemos. Mais um dia essa empresa ela foi pequena e foi com pessoas como você que que acredita nos nossos sonhos, né? E vê que realmente a gente valoriza os nossos profissionais, que faz com que a empresa chegue no nível que nós estamos hoje e onde a gente quer chegar para frente, com mais oportunidades no mercado. Então, parabéns pela sua caminhada até aqui. Que se mantenha, como você falou, você tem contas para pagar, você tem que ajudar o teu esposo, você tem um filho para criar. Olha, se todo mundo recebesse o recado da vida exatamente como você recebeu, olha, se eu tivesse 50% dos meus colaboradores que pensassem da mesma maneira, seria bem mais leve para a gente conduzir, né, esse transatlântico que hoje a SAIS é. Né? Mas, enfim, eu sou eternamente grato pelo nível de profissional que você se tornou aqui com a gente. E queria encerrar essa entrevista com você pedindo para que você complete essa minha frase aqui. Uhum. Lógico, com o seu sentimento. Uhum. Hoje a SAIS para mim é? Minha vida, meu trabalho, a minha prosperidade, eu acredito. Maravilha. Quer deixar uma palavra para alguém, para o esposo, para o filho? Aproveite, esse é o seu momento. Garanto que eles participaram disso também, da tua ausência, da tua batalha para você chegar até aqui.
Eu acredito que o meu esposo, né, ele sabe o quanto que eu trabalho, o quanto que eu luto, batalho aqui dentro diariamente, e às vezes, né, você fala até brincando, deve ser fácil, tá, porque ele trabalha no pesado, né? Sim. Falo, não é fácil, porque a gente trabalha com o psicológico, né, é algo ali que a gente tem, que é pra gente, a gente tá já acostumada com o recebimento. Então, um recado para ele é que a gente vai conseguir conquistar as nossas coisinhas, mais do que a gente já conquistou. Eu tô aqui focada, ele sabe, né, do meu potencial também, ele até me elogia quanto a isso. E eu acho que é isso, né, que se ele for, no caso, ele sabe que a mulher que ele tem do lado dele, que eu vou sempre ajudar ele ali no que eu puder, né, ele criar o nosso filho também, que é uma das principais pontos ali para nosso, tanto para minha carreira quanto para dele, eu acho. Janaína, como que é o nome do esposo? Francis. Francis. Bom, eu vou deixar um recado então para o Francis. Valorize, porque mulher desse nível hoje não tá fácil de achar. Mulher que batalha junto, que veste a camisa e vai buscar a prosperidade junto, tá bem difícil. Obrigado mais uma vez e que você possa ter longevidade conosco aqui, com sucesso, vivendo a Star Plus sem trabalhar no sábado, com 3 dias de folga e ganhando o salário, as comissões e as bonificações que você ganha. É tudo resultado do teu comprometimento. Obrigado, Janaína. Obrigada eu.